Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco nesta noite. E para darmos início à explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, nós vamos estar realizando a leitura trazida pelo explanador da noite, que está no Evangelho por Emmanuel, Cartas Universais e ao Apocalipse. Item: como sofres? Mas, se sofres como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por esse nome. Pedro, capítulos 4, versículos 16. Vejamos o que nos diz Emmanuel. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo a bênção de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando os companheiros a perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura porque pequenos sofrimentos lhes envaideram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da desesperança, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros nas zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no caminho da experiência necessária, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então, que possamos, nesse clima de harmonia e paz, fechar os nossos olhos e realizar a prece inicial, rogando a Deus, nosso Pai, que permaneça conosco e nosso amado Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que possa acalmar o nosso coração, a fim de que juntos, unidos em um sentimento de paz, de amor e de fraternidade, possamos acolher em nós as palavras ditas hoje, através do nosso irmão Franklin, que as sementes do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo possam alcançar o terreno do nosso coração e assim poder crescer em harmonia e tranquilidade, trazendo em nós os frutos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Jesus permaneça conosco, que assim seja. Convido então ao nosso irmão Franklin Delgado, que estará discorrendo para nós acerca do Evangelho à luz da doutrina espírita. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Mestre Jesus possa envolver a todos nós numa harmonia, numa calma, numa tranquilidade, para que nós possamos, nesta noite, aprender um pouco mais a respeito da doutrina espírita, que tanto nos esclarece, que tanto nos motiva a cada dia mais a crescermos como espíritos que somos. Nesta noite nós vamos fechar o capítulo 8º, que é intitulado Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Em especial, nós vamos conversar a respeito de 3 mensagens trazidas a nós pelos nossos amigos espirituais. A primeira mensagem, ela foi recebida por João, o Evangelista. E ela tem como tema Deixai vir a mim as criancinhas. A segunda mensagem, ela nos foi trazida por um espírito protetor. Tá? Ela foi recebida em Bordeaux no ano de 1861. E para finalizar, nós temos a terceira mensagem, que nos foi trazida pelo nosso irmão Cura d'Armes. Vianney Cura d'Armes. É interessante nós explicarmos um pouco a respeito dessa última mensagem, de quem foi o Cura d'Armes. Jean-Marie Vianney, ele nasceu no ano de 1786
e ele desencarnou no ano de 1859. Ele foi um sacerdote francês que foi canonizado pela Igreja Católica, foi também nomeado padroeiro dos párocos, e ele era conhecido como Santo Cura d'Armes. Após a sua desencarnação, ele contribuiu para a codificação espírita, nos trazendo algumas mensagens a respeito de alguns temas. Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, nós temos lá como tema da primeira mensagem, o deixai vir a mim as criancinhas. E nós precisamos compreender, e é por isso que os amigos espirituais nos trazem esses comentários a respeito desses temas, para que nós consigamos clarear o nosso conhecimento, o nosso entendimento, e podermos valorizar o que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, o que ele nos deixou de conhecimento, de exemplo, para que nós consigamos, através dessas reflexões, mudarmos a nossa forma de ver, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir. Então, lá no Evangelho, quando Jesus fala, deixai vir a mim as crianças, será que ele estava se referindo às crianças, aos seres infantis? O nosso amigo, o João Evangelista, ele vem nos dizer que não. Que Jesus, quando ele se referiu, o deixai vir a mim as criancinhas, as crianças, ele ainda estava se referindo aos homens em geral. Mas você pode pensar, mas como relacionar o homem adulto à criança infantil? É aí que entra os ensinamentos do nosso Mestre. Jesus ele se referiu, quando ele chamou as crianças, aos homens ainda inferiores, ou seja, a nós, espíritos inferiores, que ainda estamos com a nossa visão acanhada a respeito da espiritualidade, a respeito das coisas espirituais. Jesus chama até ele os sofredores. Quando ele se refere às crianças, aos seres inferiores, ele se refere aos sofredores, aos viciados, ele se refere também àquelas almas que ainda gravitam nos círculos inferiores da matéria, onde a infelicidade ela ignora a esperança. E Jesus ele clamava a infância intelectual da criatura como sendo os fracos, os escravos. Ele veio para consolar esses irmãos, esses filhos de Deus, trazendo o amor, trazendo a caridade. Ele veio para nos deixar um pouco mais de esperança, de fé no futuro, para que nós consigamos esse crescimento espiritual, que nós consigamos deixar essa inferioridade, essa infantilidade, a qual nós ainda temos muito agregado em nós. E ele veio também para explicar novas verdades, trazer uma nova visão de mundo das coisas, das realidades. Ele veio para proporcionar ao homem um amadurecimento, mas um amadurecimento intelectual e espiritual e não material. Em o livro Os Mensageiros da Paz, que é uma série nos trazida por Chico Xavier, que o nosso irmão André Luiz, lá na espiritualidade, ele nos trouxe conhecimentos a respeito do outro lado da espiritualidade. Lá no item 25, no último parágrafo, André Luiz ele nos relata uma situação que muito condiz com o tema da explanação da noite, com o deixai vir a minhas criancinhas. André Luiz ele nos relata a seguinte passagem: façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade, semeemo-lo sempre e em toda a parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador, ele pode espalhar as sementes à vontade e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Olha que linda passagem, meus irmãos. Que linda mensagem André Luiz nos traz.
E como relacionar essa mensagem com o deixar vir minhas crianças, com esse amadurecimento que Jesus nos proporciona. Ele nos diz aqui que nós precisamos semear o bem, que só através do bem, e o que é o bem? Senão o amor em sua plenitude. Então, só através do bem, nós vamos conseguir nos transformarmos, crescermos enquanto filhos de Deus que somos. Mas ele diz também aqui que nós podemos semear o bem aonde quer que nós estejamos. Só que nós não podemos estacionarmos, meus irmãos, pararmos na exigência dos resultados. Muitas vezes nós fazemos o bem em busca de um resultado, de uma troca. Na realidade, o André Luiz ele nos traz que nós temos que semear o bem, que fazer o bem sem ter aquela ansiedade de esperar os resultados, porque nem sempre os resultados eles vêm no momento em que nós os desejamos. Muitas vezes, e na maioria das vezes, só Deus sabe quando que essa semente ela pode germinar, quando que ela pode crescer e florescer, ou seja, dar resultados. Neste capítulo, Deixai vir as minhas criancinhas, Jesus, o evangelista, ele também nos traz informações acerca da confiança que nós devemos ter, que nós devemos depositar em Deus, nosso Pai. Ele nos traz a consolação através da oração de que nós não estamos nunca desamparados, que nós sempre estamos amparados pelos nossos amigos espirituais, pelas pessoas que nos cercam enquanto encarnados também. Ele fala do poder da oração. Jesus era um manancial. Todos que se aproximavam da sua pessoa, da sua personagem, era tocado de muita paz, de muito amor. Ele era um manancial de coisas boas, manancial de energias positivas, de esperança, de fé. Então, quando ele chamava as crianças, ele falava, vem a mim, segue o que eu estou dizendo, seguem os meus exemplos, que vocês vão parar de chorar, de sofrer, vocês não terão mais angústias. É simples, é só vocês seguirem as leis, as quais eu venho trazer. Todos sabem que a época de Moisés, a lei era imposta, era a lei de talião. Jesus ele vem para dizer que a verdadeira lei é a lei de amor, é a lei de afeto, de paz, de esperança. E quando ele traz para si essas crianças, que somos nós, né, seres ainda infantilizados, que ainda temos em nosso íntimo muito de egoísmo, de inveja, de rancor, ele nos abraça e nos consola, nos diz que nós temos, sim, dentro de nós, aquela luz espiritual que Jesus possuía, que só depende de nós fazê-la brilhar cada vez mais, que nós devemos oportunizar cada vez mais o amor como meta, como objetivo de vida, que só através do amor, da caridade, do afeto, da reciprocidade para com o meu semelhante, é que eu vou poder me aproximar mais de Deus, de Jesus, de forma pura, de forma grandiosa. Ele fala também que nós temos que ter essa vontade de que seja feita a vontade de Deus. Muitas vezes nós pedimos em nossas orações, nós solicitamos a Deus, ou ao nosso anjo guardião, ou a Jesus, que Ele nos traga situações que nos favoreçam, mas segundo a nossa visão acanhada de espíritos encarnados e materialistas que somos. E Ele nos vem trazer a ideia de que nós tenhamos que pedir, sim, que seja feita a vontade de Deus, porque somente Deus, o nosso Pai, sabe o que é melhor para nós. Ele tem o tempo certo para que as coisas elas possam acontecer. E se muitas vezes nós pedimos e não obtemos a resposta do nosso pedido, nós não podemos ficarmos bravos, dizer que Deus é injusto, que Deus não nos ama. Pelo contrário, negando o nosso pedido que Deus está demonstrando a sua maior prova de amor e de afeto por nós. Porque só Ele, repito,
Só Ele sabe o que é bom para nós, o que vai fazer com que nós cresçamos, com que nós evoluamos enquanto espíritos imortais que somos. E uma dessas possibilidades para que nós possamos crescer, ela tem o nome de caridade. Então nós temos que aprender a praticar a caridade. Só vamos deixar de sermos aquelas crianças inferiorizadas, infantilizadas, pequenas na acepção da palavra, quando nós aprendermos que a caridade ela é a mola propulsora que vai fazer com que nós cresçamos. E para que nós possamos praticar a caridade com o próximo, com o meu irmão, é necessário que eu deixe a criança de lado e que eu me torne um adulto consciencioso e espiritualizado, mas para que isso aconteça, eu preciso, primeiro, fazer caridade, praticar a caridade para comigo. E de que forma que eu consigo praticar a caridade para comigo? Porque eu preciso estar bem, primeiro, para que eu possa distribuir a bondade para os outros. O primeiro passo é aceitando os meus erros, é aceitando as minhas dificuldades, é aceitando que eu estou num processo evolutivo, um processo de crescimento, e que eu ainda sou aquela criança que hoje não está mais engatinhando, já está começando a caminhar. E essa caminhada, ela traz consigo muitas dores, muitas tristezas, muitas incertezas, mas deve também trazer muitas alegrias, muita esperança de que tudo está dentro de um processo evolutivo, tudo está dentro de uma ordem pré-estabelecida pela espiritualidade, pelo meu crescimento evolutivo. Então essas duas mensagens, a do João Evangelista e também do Espírito Protetor, eles têm por objetivo maior proporcionar uma certa tranquilidade, de que nós não estamos desamparados, de que tudo o que me acontece tem um objetivo maior e que nós temos que, sim, utilizarmos as ferramentas que nos são disponíveis para que nós possamos estar sempre conectados com a espiritualidade maior, com os nossos benfeitores e solicitar, pedir para que eles nos auxiliem. Mas de nossa contrapartida, nós devemos sempre orar e vigiar e fazer a nossa parte, porque não adianta também nós só pedirmos e da nossa parte nós não fazermos esforço nenhum para nos modificarmos, para tentarmos caminhar um pouco mais. Então temos que deixar de lado a criança infantil que ainda somos. Dando continuidade, nós temos também a mensagem do nosso irmão, Cura Darmes. Lá em Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Essa é uma invocação que foi feita, relata a história de uma criança, de uma moça que não tem a visão, ou seja, que ela é cega, em que eles pedem para que o Cura Darmes, que foi um sacerdote, que ele a cure. E ele vem, através dessa invocação, nos transmitir uma mensagem linda de fé, de esperança. Nesse capítulo, nesse tema, tem uma frase muito, muito rica e que nos traz uma reflexão muito profunda a respeito das nossas atitudes. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa frase que me chamou muita atenção. E essa frase, para quem quiser, depois ela está no capítulo 8º, lá na mensagem do Cura Darmes, intitulado Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. E ela nos diz o seguinte: o olho aberto está sempre pronto a fazer a alma falir. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma falir. E nessa frase ela cabe uma reflexão a respeito das nossas atitudes, do que nós desejamos para nós, de como nós observamos, talvez, a felicidade do outro, o sucesso do nosso irmão, os bens materiais que nosso irmão talvez possa possuir e nós não, como nós nos inserimos, como nós nos colocamos
neste contexto. Muitas vezes, através dos olhos, nós olhamos e observamos o nosso irmão, que muitas vezes tem um carro melhor que o nosso, tem uma profissão melhor do que a nossa, recebe proventos superiores aos nossos, e a gente, dentro do nosso egoísmo, da nossa inveja, na maioria das vezes nós desejamos ter aquilo que que é nosso, que não nos pertence. Só que nós não temos. E nós, neste momento, passamos a sentir inveja do nosso irmão. Por que que ele tem e eu não possuo? E nós, dentro da nossa inferioridade, do nosso egoísmo, muitas vezes, em busca desse algo que pertence ao nosso irmão, nós falimos, porque nós usamos de artimanhas, muitas das vezes, que faz para alcançar esse objetivo, que faz com que nós falhamos nas nossas atitudes, no nosso crescimento. Quantas vezes nós nos desejamos também, através do olhar cobiçado, a mulher do próximo? Muitas vezes nós deixamos de valorizar a pessoa a qual nós temos em casa para valorizar a do meu vizinho. Então, essa reflexão, ela serve para fazer com que nós observemos e procuremos aceitar o que Deus nos traz por empréstimo, para que nós consigamos valorizar o que nós temos, porque o que nós temos é o suficiente para que nós possamos crescer e aprender. Quem sabe se tivéssemos os bens materiais que o nosso vizinho tem, nós não faliríamos e não perderíamos a oportunidade de crescer que estamos tendo agora, não tendo o que o nosso vizinho possui. E ele continua. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-lo alçar para Deus. Mas não é o olho fechado, o olho físico que ele está se referindo. É o olho fechado para as coisas materiais que não me pertencem. Nós somos espíritos imortais e quando nós reencarnamos, nós recebemos tudo que é necessário para a nossa evolução, nem mais e nem menos. Simplesmente o suficiente para que nós possamos crescer. No livro O Missionários da Luz, tem um tema chamado Ante os Novos Tempos. E André Luiz nos traz também uma rica reflexão. E ele nos diz: enquanto a história relaciona a intervenção das fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças elas escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada, não compreende a promessa da vida futura, com seus trabalhos e responsabilidades. Os corações, ainda tenros, amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o trabalho divino da perfeição eterna e, por isso, afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade. Gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Esse trecho, ele também nos faz reflexionarmos acerca da criança infantil que somos, quando ele nos diz que nós ainda damos muita importância às coisas ilusórias, às fantasias. E quando o trabalho ele nos chega, nos bate a porta, nós agimos como crianças, pequenas, infantis, demonstrando que perdemos a graça, que não queremos
ter que trabalhar, ter que crescer, ter que contribuir de forma positiva para a nossa evolução. Nós ainda precisamos, nós ainda desejamos o menor esforço, que é aquela coisa que vem sem que nós tenhamos que dar o nosso suor, dar a nossa contribuição. Não queremos trabalhar, não queremos crescer. Ainda estamos à espera do céu, com as suas contemplações, das fantasias. Muitas vezes ainda estamos apegados aos bens materiais e vivemos em função deles. Então André Luiz nos vem dizer que nós estamos sendo regidos por leis, e essas leis são imutáveis, que são nada mais do que as leis de Deus, do nosso Pai, e que nós sim temos que trabalhar, temos que contribuir com o nosso labor para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos abrir os olhos para as realidades espirituais. É só isso que Deus nos pede, que nós cresçamos e que nós sigamos para os seus braços. Ele nos espera feliz e quer abraçar a todos nós, seus irmãos, mas para que isso aconteça, nós temos que abrir os nossos olhos, deixarmos de sermos aquelas crianças ainda inferiorizada, infantilizada, e trazer para nós uma posição de madureza, de maturidade. Temos que crescer espiritualmente. Então a mensagem da noite, para fechar o capítulo, ela nos promove muita esperança, e ela nos traz também várias dicas de como alcançar a felicidade, de como alcançar a maturidade espiritual, de como sermos felizes. E ela nos traz principalmente a ideia, a informação de que nós não estamos sozinhos. Então, se por muitas vezes a dor, ela bate a sua porta, a incerteza, ela toca fundo o seu coração, Jesus está pedindo para que nós não nos entristeçamos, que é o contrário, que nós acreditemos, que nós confiemos, que Deus está sempre do nosso lado, nos orientando e nos promovendo maneiras de crescer. Então, que Deus nos abençoe, que os bons espíritos possam nos auxiliar para que nós consigamos cada dia mais abrirmos os nossos olhos para as realidades espirituais e que nós sejamos, a cada dia mais, espíritos melhores e mais felizes. Que a paz do bom Mestre Jesus possa inundar o coração de todos nós, que assim seja. E para que possamos encerrar a nossa noite de hoje, que possamos, se possível, fechar os nossos olhos do corpo físico e abrir os nossos olhos da alma, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e ao nosso amado Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, rogando que nos auxilie a compreender a nossa trajetória aqui na Terra, que através da busca incessante do aprendizado de seus ensinamentos, que nós possamos sublimar o nosso coração, que possamos, Senhor Jesus, em gratidão à nossa vida de hoje, à família a qual nos encontramos, que possamos nesse sentimento, Senhor Jesus, recíproco ao trabalho ao qual o Senhor tem nos induzido, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que essa nossa encarnação nos traz. Que o Senhor abençoe a todos nós e permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.